Ó meu Senhor querido, nós entramos na Tua presença agora e pedimos perdão das nossas falhas e dos nossos pecados. Eu quero pedir que o Senhor venha nos perdoar o que falamos, pensamos, fizemos, que entristeceu o Teu Espírito Santo, que tem entristecido o Senhor, nos perdoa. Perdoa as falhas, perdoa os erros, perdoa pensamentos e sentimentos errados. Senhor, se nós pecamos por pensamentos, por sentimentos, por ações, palavras indevidas, nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do Teu sangue sobre a igreja, sobre todo o ministério. Visita os nossos templos, o nosso povo em todo lugar. E opera, se manifesta com poder, fortaleça. Que a palavra seja pregada com responsabilidade. Que o temor do Senhor faça parte da vida de cada um. Que todos possam crescer e sair dessa reunião completamente diferente. Eu consagro esse trabalho ao Senhor, eu consagro essa reunião ao Senhor, para que possamos ter grande progresso, grande avanço. Ó meu Deus, que a mensagem possa transformar radicalmente mentes e corações. Que nenhuma pessoa consiga ficar inerte diante da sua mensagem, da sua palavra. Mas que uma transformação aconteça na forma de ver, enxergar as coisas. Eu peço a sua manifestação hoje. Nós precisamos de mais do Senhor. Nós precisamos de unção, de poder, nós precisamos de graça, nós precisamos que o Senhor venha nos sustentar, nós precisamos do Senhor para viver. Nós dependemos do Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da igreja, tem misericórdia do ministério, tem misericórdia do seu povo. Tem misericórdia de todos nós, tem misericórdia de nós. Passa do Teu sangue sobre nós. Eu quero repreender todas as obras do mal. Seja inveja, olho gordo, maldade, praga, rituais malignos, atuações demoníacas. Eu repreendo agora em nome de Jesus, espírito de cansaço, de desânimo, de doença. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de enfermidade, de opressão. Eu ordeno, saiam em nome de Jesus. Toda seta demoníaca que possa estar na vida de qualquer pessoa que aqui está, que nos acompanha, eu repreendo agora em nome de Jesus dores de cabeça, de estômago, de coluna, dores pelo corpo, cansaço, estresse, males, enfermidades crônicas, seja lá o que for que assola a vida dessa pessoa, uma enxaqueca, uma fraqueza, saiam em nome de Jesus. Eu ordeno espírito de enfermidade, saia, de opressão, de angústia, saia em nome de Jesus Cristo. Todo mal que tem roubado cada vida, oprimido, pesado, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Mentes dispersas, corações endurecidos, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, sobre mentes e corações, sobre vidas, sobre o espírito de cada um. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre este dia, esta reunião, sobre o nosso povo. O sangue de Jesus tem poder sobre cada vida. O sangue de Jesus tem poder sobre o ministério, sobre este trabalho. E eu consagro este trabalho ao Senhor. Eu entrego ao Senhor. E eu peço que vidas sejam mudadas, transformadas, radicalmente mudadas, que aconteça uma transformação, meu Deus, completa na forma de ver, de enxergar as coisas, que a palavra entre e que mudanças radicais aconteçam nesse dia. Eu oro por mudanças, por transformações, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira que entrou, mas eu oro por uma grande transformação através da sua palavra, que todos te conheçam e então possam te encontrar na sua palavra. Eu agradeço pela vida, pela salvação.
pelas oportunidades. Eu agradeço por esse dia, hoje Dia das Mães, e eu peço uma bênção especial sobre todas as mães. Eu peço que o Senhor seja com cada mãe, em todo lugar, meu Deus. Eu peço a Tua presença, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Não somos capazes de nada sem o Senhor. Sem o Senhor nós não podemos ir além, nós dependemos do Senhor. O Senhor é que faz toda a diferença. Então, eu peço unção, eu peço o seu poder aqui, porque se o Senhor não estiver presente, tudo será uma grande perda de tempo. Mas se o Senhor estiver aqui, se manifestar, então, vamos sair abençoados e transformados e não seremos os mesmos. Muito obrigada por tudo, porque nos salvou e tem nos dado, meu Deus, cada dia, um dia como esse é uma grande bênção, porque não temos mais o ontem, também não temos o amanhã, mas nós temos hoje e podemos fazer escolhas corretas hoje, decidir acertar a partir de hoje. Enfim, um dia é tudo e nós devemos viver um dia como um dia, e nós devemos viver cada dia como algo que não vai voltar mais, e sabemos que da hora que abrimos os olhos estamos fazendo escolhas. Então que possamos usar muito bem as oportunidades que tem nos dado ao máximo para fazer as melhores escolhas. Não podemos viver como se não tivesse amanhã. É lamentável como muitas pessoas têm vivido. Vivem como se não tivesse amanhã, como se o amanhã nunca fosse chegar. Mas nós que temos sido ensinados pelo Senhor, temos vivido hoje de uma maneira sábia, plantando uma boa semente, porque nós sabemos que o que plantamos hoje é o que vamos colher amanhã. Muito obrigada por tudo. Eu te agradeço e digo que te amo. Obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda. Só estarei por cima e nunca por baixo. Em nome de Jesus. Amém? Fale comigo. As principais funções da alma são a mente, a vontade e a emoção. A vontade, vamos juntos, a vontade é responsável pela decisão. Então, portanto, ela é senhora, ela é dona do homem. A vontade é responsável pela decisão. A mente, diga comigo, é responsável pelo pensamento. E a emoção pelo afeto. A mente, ela faz parte, como a vontade e a emoção, os sentimentos da alma. Então, a alma é composta de mente, sentimentos, emoção, é o centro das nossas emoções. O homem é feito de corpo, composto de corpo, alma e espírito. O espírito é como o amo, o Senhor maior. É o Senhor. A alma é como o mordomo. E o corpo é o servo. Então o espírito dá uma ordem, a alma que dá uma ordem ao corpo, porque a alma é o centro das suas emoções. Então ela é composta da sua mente, então seus pensamentos, sua vontade, suas emoções. A parte que se fortalecer mais vai enfraquecer as outras. Paulo fala da concupiscência da carne, dos olhos. Então, nós, quando vamos nos aprofundando nisso, descobrimos que
A verdade é que muitas pessoas, até muitos cristãos, se libertaram do pecado, mas não se libertaram da alma. O corpo ainda manda, a alma domina, e com isso tem enfraquecido o espírito, porque o mais forte vai enfraquecer os demais. O que tem que dominar? O espírito, que está ligado a Deus. E a alma, ela precisa ser negada com o corpo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E essa palavra não é para um mundano, porque se ele nem sequer receber o Senhor, ele vai negar o quê? Isso é para cristão. É o cristão. Que talvez é o cristão que crê sim no sacrifício da cruz, crê no Senhor, mas ainda não foi capaz de negar a si mesmo. E não foi capaz de pegar essa cruz, que é tudo aquilo que faz gemer a alma, que traz sofrimento para a alma. Porque quando você resiste a uma vontade, resiste a sentimentos, a emoções, quando você nega tudo aquilo que você está pensando, sentindo, é doloroso. As pessoas, no geral, são movidas por sentimentos. No geral. Por quê? Porque a alma é muito forte e o espírito é muito fraco. E a maioria dos cristãos funcionam assim. Uma alma forte e um espírito fraco. Porque a parte que for mais forte vai enfraquecer as demais. Em Gênesis 22, 11 a 12, diz, mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Vamos juntos. Agora, sei que você teme a Deus. Por quê? Olha aqui, por quê? Por quê? Porque não me negou seu filho, o seu único filho. Muitos cristãos foram capazes de sair de Ur dos Caldeus, mas não foram ainda capazes de oferecer o Isaque no Monte Moriá. Muitos cristãos saíram quando Deus mandou sair, saíram. Mas agora estão apegados exatamente, apegaram-se àquilo que Deus deu a eles. Muitas pessoas, muitos cristãos, não fracassaram na caminhada até obter o resultado, a resposta, a materialização da promessa. Estão fracassando agora que não querem entregar aquilo que receberam de Deus. Não são capazes de abrir mão daquilo que receberam de Deus. O Isaque, que são todas as bênçãos, promessas, mudanças, cumprimento de promessas, esses Isaques são mais importantes. E é aí que muitos cristãos têm fracassado.
Porque ele foi capaz de sair de Ur dos Caldeus, mas não é capaz de oferecer o Isaque no Monte Moriá. Então Deus disse uma coisa muito forte para Abraão. Agora eu sei que você me teme, porque você não foi capaz de me negar, você não negou o que eu te dei. Você não negou o filho que eu dei a você, que você esperou tanto tempo por ele. Você não negou. Você me entregou. Mas é lamentável que muitos estejam mais apegados aos seus Isaques do que ao próprio Deus. Pesa mais o Isaque? Não, eu não posso entregar o Isaque. Não, eu não posso abrir mão disso. Sendo que as pessoas se esquecem que ele não precisou. Mas Deus queria saber se ele era capaz de renunciar a tudo por ele. Se ele pesava mais do que o Isaque. E a verdade é que nós observamos que, às vezes, o Isaque, ele pesa muito mais, às vezes até mais do que a pessoa ama mais o Isaque do que ela mesma. Ela ama mais o Isaque do que a Deus. Quer dizer, o Isaque é tudo que Deus te deu, é tudo que Deus te beneficiou. Ele beneficiou você com promessas, foi o cumprimento de uma promessa. E agora, você é capaz de oferecer o Isaque no Moriá? Ou você só foi capaz de sair de Ur, ouviu a voz de Deus, saiu, caminhou, e agora que Deus realizou na sua vida, você não é capaz de negar essas coisas por Ele. Se for para você negar, você não nega. Vamos para João 12, no 24, 26, que é na Bíblia Viva. Eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. Aquele que amar a sua vida, a perderá. Mas aquele que desprezar a sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida eterna. Se alguém quer me servir, que venha e me siga. Pois os meus servos devem estar onde eu estou. Se me servir, o Pai o honrará. Deus disse ao Abraão: agora eu sei que você me temes. Não deixou ele matar o menino, mas deixou ele até o limite. Muitas vezes Deus, a ideia é exatamente essa, como foi do jovem rico. Ele foi testado. Ele disse que ele cumpria com todos os mandamentos desde a infância, mas ele perguntou: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Quer dizer, para uma pessoa que cumpre com todos os rituais religiosos, os mandamentos, etc. e tal, ele não sabe o que fazer para herdar a vida eterna? Não, porque você vê que a religião não é capaz de te dar essa segurança. Você não tem segurança na eternidade só com religião. E aí o Senhor, então, disse para ele: então vende tudo que você tem. Ele saiu triste, baixou a cabeça, porque ele deixou bem claro que o que ele tinha, ele amava mais e era mais importante. Ele não era capaz de abrir mão daquela vida. E aquilo certamente era um teste, como foi para o Abraão. Mas muitas pessoas, quando são testadas na sua fidelidade, no seu amor por Deus, elas fracassam, porque elas não confiam. Elas temem perdas na vida. O Abraão não temeu a perda do Isaque, porque ele acreditava tanto em
com Deus, que ele tinha certeza que, ainda que ele matasse o Isaac, Deus seria capaz de ressuscitar, mas que ele não seria desamparado. E aqui o Senhor estava dizendo que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele ficará uma semente isolada, mas se ele morrer, ele vai produzir muitos frutos. E ele estava falando dele. Essa palavra era sobre ele, que era necessário que ele morresse. Porque quando você olha as multidões que o Senhor atraiu, se ele se deixasse levar, já pela influência, pelas multidões e curas e tantas conquistas, digamos assim, que ele já havia tido, ele teria parado por ali. Tanto que o próprio Pedro falou para ele ter compaixão e não aceitar aquilo, e o Senhor o repreendeu. Ele estava deixando bem claro que ele tinha que ir além daquilo. Porque se ele fosse olhar, ele já arrebanhava multidões. Mas qual era o propósito? O propósito era ir à cruz. O propósito era passar pelo sacrifício da cruz. Porque a morte na cruz, ele então venceria a morte e nos resgataria das mãos do diabo. Definitivamente. Mas o que acontece com muitas pessoas, porque elas já obtiveram algumas conquistas, alguns avanços, elas acham que não precisam mais ir além. Mas para você produzir mais frutos, para você produzir realmente frutos, você precisa morrer. Morrer para si mesmo. A sua carne precisa morrer, a sua alma precisa morrer. O seu corpo não pode mais continuar tendo a força que ele tem, a sua alma, que é o centro das suas emoções, o que você pensa, o que você sente, a sua forma de ver as coisas. Talvez você se livrou já do pecado, mas não se livrou da sua alma. Até hoje você tem hábitos que você não quebrou. Até hoje, a sua forma de pensar é a que predomina. Você ainda é movido ou movida por sentimentos. Você não é movida pela palavra, mas por sentimentos. Então, alguns cristãos ainda dizem assim, eu não estou mais, eu não peco mais, eu não faço mais isso ou aquilo. Você pode até não estar mais atuando, sendo um praticante do pecado, como talvez já foi. Mas talvez a sua alma ainda é mais forte do que o seu espírito. Porque você ainda não foi capaz de subjugar, você não é capaz de passar pelo que for preciso. Se você se imaginar, igual o Abraão, eu entrego o meu Isaac, quer dizer, eu entrego tudo que Deus me deu, aquilo que é mais importante, tudo bem, por Deus eu faço, eu sou capaz de viver sem abrir mão de tudo, mas ficar com Deus se Ele me exige algo. Nós temos que chegar nesse ponto, em que o nosso relacionamento com Deus é mais importante que qualquer coisa. Muito mais importante. Aquele que amar a sua vida, perderá. Mas aquele que desprezar a sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida eterna. Você despreza a sua vida para esse mundo. Quer dizer, o que todo mundo acha que é vantajoso, para você não tem valor. O valor maior é o seu relacionamento com Deus. Se alguém quer me servir, que venha e me siga, pois os meus servos devem estar onde eu estou. Então, eu ando nas pisadas do Senhor, e então eu sou honrado pelo Pai. Vamos para Gênesis
3, 11 a 13, depois 17 a 19. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Vamos para o 17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. O próprio Adão disse o que aconteceu. Ele deixou claro: foi a mulher que tu me deste. Ele não disse eu fui enganado, porque não tinha como ele dizer eu fui enganado. Ele não estava passado, ele não foi enganado. Adão aqui é aquela pessoa, é aquele cristão altamente consciente, que tudo que faz com consciência, sabe o que está fazendo. Ele não é enganado. Ele sabe. E ele disse: foi a mulher que me deste, que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. E a verdade é que existe mais aqui. A mulher que deu mesmo, e foi a mulher que Deus deu a ele, foi por causa da mulher que Deus deu a ele, que ele foi contra Deus. Porque o que acontece aqui foi que a mente do Adão foi anulada pela emoção. E quando a sua mente é anulada pela emoção, e o seu raciocínio é vencido pela afeição, porque a emoção está relacionada à afeição. Ele tinha uma afeição muito grande por Eva. Você vê que ele acabou amando mais a Eva do que a Deus. Porque ele não foi capaz de dizer não a ela algo que ele sabia conscientemente que aquilo estava errado. Satanás levou Adão a pecar, apoderando-se da sua vontade. Sabe quando o diabo se apodera da vontade por meio da emoção? Então a alma, ela é composta do quê? Vontade, que te leva a tomar decisões. Mente, que é o pensamento, e a emoção, que é o afeto. Então, o diabo se apoderou dele, da vontade dele, através por meio da emoção, do afeto. Então, ele tinha um afeto, um apego a Eva, ao que Deus havia dado a ele. E por causa desse afeto, ele acabou tomando a decisão de ir contra Deus. Quem está entendendo? Diga comigo: quando o diabo envenenou a vontade e a mente e as emoções do homem, este a seguiu, em vez de seguir a Deus. Ele seguiu, porque envenenou, porque a serpente, o diabo incorporou naquela serpente
E a primeira coisa que ele fez com a Eva é levar ela a acionar o raciocínio. Ele levou ela a pensar em coisas que ela achou que, nossa, eu descobri tudo que estava oculto. Eu estou descobrindo coisas, e na verdade aquilo era a ruína dela, porque tinha a árvore da vida lá, você pode ler no capítulo 3, e a árvore do bem e do mal, que é a árvore do conhecimento. E quando você sai em busca de realizar essa curiosidade, esse conhecimento, essa curiosidade, quando o conhecimento humano, o raciocínio humano entra, a vida de Deus sai. Eles tinham condições de comer da árvore da vida que estava lá, que ia trazer vida. Vida. E acabaram pendendo para aquilo que ia trazer morte, porque o Senhor tinha dito, deixado claro, que iria morrer. E que morte é essa? Não foi uma morte física, porque eles continuaram vivos. Foi uma morte espiritual. Porque antes, aquele homem com aquela mulher comungavam com Deus, tinham um relacionamento com Deus. E agora, aquele relacionamento, aquela ligação foi quebrada. Foi completamente quebrada. E isso, cada um precisa prestar muita atenção, porque ele usou exatamente o que Deus deu a ele. Foi exatamente isso. A mulher que me deste, quer dizer, foi o que Deus deu a ele, que acabou sendo a ruína dele. Ele cedeu para aquilo que Deus havia dado a ele. E o que tem acontecido com muitas pessoas é isso. As pessoas têm seguido os Isaques, têm seguido as Evas, e não têm seguido a Deus. O Isaac na vida de algumas pessoas tem sido mais importante, a Eva tem sido mais importante, muitos estão pecando contra Deus por causa da Eva, por afeto a Eva, por ter um sentimento pela Eva. Eu não dou conta de dizer não a Eva. A mulher que tu me deste, me deu o fruto e eu comi. E é verdade mesmo. Foi o que Deus deu a ele, que foi a queda dele. Mas a culpa não foi de Deus. Agora então, Deus te deu uma vida abençoada, e você usa a vida abençoada para pecar, então foi porque Deus te deu essa vida abençoada. A culpa é de Deus? Não, a culpa é sua. Que está deixando o diabo tomar conta dominar a sua vontade. Através do quê? De emoções, de afeto, de sentimentos. E tem te levado a fazer o quê? Pecar contra Deus, amar mais a Eva, que foi o que Deus te deu, do que a Deus. Seguir a Eva e não seguir a Deus. Alguns estão segurando o Isaac. Deus já pediu, ofereça o Isaac no Moriá. Não, eu não posso oferecer. Eu não posso oferecer um Isaac. Eu não posso viver. Foi Deus que te deu o Isaac. Agora Ele está pedindo de volta. E quando você dá, Ele te devolve. Mas se Abraão não tivesse oferecido o Isaac no Moriá, ele nunca teria se tornado o Abraão que ele se tornou. Se nós não entregamos tudo no Moriá, no altar do Senhor, a nossa vida verdadeiramente, jamais Deus poderá fazer tudo que Ele está determinado a fazer. O Abraão teria parado ali, a história dele teria parado ali, como um homem que não foi capaz de confiar em Deus, e não quis abrir mão do que Deus havia dado. Então, a história contaria que Abraão negou Isaac a Deus. Então, Abraão amou mais Isaac do que a Deus. Como Adão amou mais a Eva do que a Deus. Adão seguiu a Eva.
não seguiu a Deus. Ele não foi enganado. Ele tinha uma mente consciente. Mas o diabo fez uso da vontade. E a vontade é que te leva a tomar decisões. E como é que ele te usa? Ele fortalece essa vontade através da emoção. Através do afeto. Através de um sentimento. Sentimentos. Um sentimento te leva a fortalecer a vontade. E a te levar a tomar uma decisão que vai afundar com a sua vida. Mais uma vez, quem está entendendo, levante a mão bem alto para mim. Depois que ele fez isso, eu li do 17 ao 19, você viu que a vida dele mudou quando ele seguiu a Eva? Enquanto ele seguia a Deus, ele desfrutava de uma vida estrondosa. Quando ele seguiu a Eva, que foi o que Deus deu a ele, ele passou até essa vida aqui, ó, de sofrimento. Ó. Com o sofrimento se alimentará. Maldita a terra por sua causa. Com sofrimento se alimentará dela todos os dias. E daí vai, com espinhos e ervas daninhas. E vai. Por quê? Porque você deu ouvidos à sua mulher. Você não deu ouvidos a mim. Você seguiu a sua mulher, você não seguiu a mim. E assim, a Eva pode representar, como Isaac representa o que Deus deu a você. A Eva representa o que Deus deu a você. Foi Deus que deu a Eva mesmo a ele. Para ele desfrutar, para a alegria da vida dele, para ele não viver sozinho, etc. Quer dizer, Deus nos abençoa para nós glorificarmos o nome dele. Quando ele abençoou o Adão com tudo aquilo, com todo aquele domínio, aquele poder, deu a ele a mulher, era para ele desfrutar e continuar dando honra a Deus. Mas agora, por ele ter um apego, um sentimento, uma afeição grande pela Eva, quer dizer, ele amou mais a Eva do que a Deus. Porque ele não foi capaz de dizer não. Então, enquanto ele se erguia, ele seguia, ele servia, ele dava ouvidos a Deus, ele tinha uma vida. Depois que ele deu ouvidos à mulher e passou a seguir aquilo que Deus havia dado a ele, a vida dele mudou. Ele passou a ter um outro tipo de vida. Porque a partir do momento que os Isaques e as Evas se tornam deuses na vida de uma pessoa, ídolos, porque tudo que ocupar o lugar de Deus na sua vida vai se tornar um ídolo, então a sua vida vai mudar. Você tem que estar preparado e não se esquecer que se você não for capaz de oferecer o Isaac no Moriá, e se você passar a sua vida seguindo agora aquilo que Deus te deu e não a Deus, a sua vida vai mudar. Como a vida do Abraão mudou para melhor, porque ele ofereceu, deixando claro que ele seguia a Deus. E Deus era mais importante, ele amava mais a Deus do que Isaac. Mas o Adão deixou claro que ele amava mais a Eva do que a Deus. A vida dele mudou, e mudou para pior. Porque, pior não, ele só tinha coisa boa. Agora, ele passou a ter uma vida que ele jamais imaginou. Imagina o choque, a mudança brusca que foi. Quando você lê, e eu gostaria muito que você gastasse um tempo depois para ver isso, o choque é muito grande, a mudança é muito brusca. E às vezes as pessoas, quando elas estão no Éden da vida, aquela vida cuidada, sem privações, com saúde, tudo tem problemas, mas enfim. Minha vida é abençoada, ela é cuidada. Se ela sofreu um choque como uma mudança tão brusca como sofreu o Adão, nem todos têm estrutura. Porque ele foi expulso do Éden, da comunhão com Deus. E antes
ele tinha tudo à disposição dele. Sabe quando tudo flui e ele manda e ele domina? Agora ele não domina nada. Ele não manda. Agora ele tem que trabalhar pesado. E agora nem o retorno desse trabalho está garantido. Agora ele não tem mais comunhão com Deus. Ele não tem mais aquela comunhão, aquela amizade. Sabe, não é bom você ter uma amizade com uma pessoa que você fala com ela a hora que você quer, você tem o telefone dela, o número dela, ela é uma pessoa importante, e você fala com ela, e você tem esse acesso. Ele tinha um acesso a Deus. Acesso livre. Entendeu? Agora não. Agora havia uma divisão. O pecado colocou uma divisão. Agora acabou. Por quê? Porque a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. São as bênçãos que o Senhor tem me dado, e eu tenho seguido, é que tem me afastado do Senhor. Gênesis 32, 22 a 28. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Penso que isso aqui define a vida de muita gente. Vamos lá, ele ficou sozinho. Então veio um homem e se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Essa passagem fala de um homem que o nome dele, a tradução, é enganador. Ele não foi um enganador por um dia, ele foi uma vida inteira. Ele passou a vida dele, quando ele nasceu, ele veio agarrado ao calcanhar do irmão, como quem quer nascer primeiro. O Jacó representa aquele tipo de gente que passa a vida tentando pegar tudo com as mãos. Ele não depende de Deus. É aquele tipo de gente que é capaz de fazer qualquer coisa, humanamente, para ter o que quer. Até consegue, como ele até conseguiu, mas o preço que paga é alto demais. E aí a pessoa vai chegar num ponto que, se ela não tomar uma decisão de lutar por uma mudança espiritual, e essa luta vai ser violenta, você tem que ficar sozinho, ninguém pode te ajudar, não tem pastor, não tem clínica, não tem isso e aquilo, você vai ter que ficar sozinho, é você e Deus, e lutar com Deus, pela mudança do seu interior, porque Deus trabalha de dentro para fora, o diabo não, é de fora para dentro, tanto que o que ele estimulou na mulher, foi tudo voltado para a carne, para a parte externa. Na Eva. Este homem precisava de uma mudança, e ele chegou num ponto que ele teve que ficar sozinho e lutar, e foi uma luta travada, de tal forma que a sua carne foi ferida para sempre, ele passou a mancar a vida inteira, e você sabe, se não sabe, vai lembrar, enquanto a sua carne não é ferida, enquanto você não é capaz de ferir a sua carne, de negar a sua carne, você não pode dizer que já está onde Deus espera que esteja. Quando ele lutou, e lutou até a sua carne ser ferida,
E ele prevaleceu, porque ele queria uma mudança no seu caráter. Sabe quando a pessoa chega num ponto e diz, chega, aqui fora, quem olha para mim, eu sou cristão, eu sou a melhor pessoa, eu sou isso e aquilo, mas aqui dentro, ele viu quem ele era. Eu sou um suplantador, eu sou um enganador, eu faço qualquer coisa, eu sou capaz de mentir, de enganar, de torcer as coisas. Eu passei a minha vida tentando pegar tudo com as mãos. Eu quero, não meço consequência, eu vou lá e faço. Mas e o depois? Vai chegar uma hora que você vai ter que ficar sozinho com Deus, porque dali você não passa. Você vai ter que atravessar todo mundo, e aqui, ali no Val de Jaboque, você tem que ter um encontro com Deus e travar uma luta. E a sua carne, você tem que estar preparado, a sua carne vai ser ferida. Para você prevalecer, a sua carne vai ter que ser ferida. Você vai sair ferido na carne. Mudanças precisam acontecer. Sua carne vai ter que começar a gemer. Você vai ter que negar a si mesmo. E só ali, quando ele ficou sozinho e lutou, foi uma luta travada. E a sua carne foi ferida. Que ele deixou, Deus mudou, o abençoou. E ali, a partir daquele momento, ele deixou de ser chamado de enganador. E agora sim, ele era um homem que Deus deu, inclusive o nome que Deus deu a ele, foi o nome que ele deu à nação. Israel, campeão com Deus, aquele que luta com Deus e prevalece. Mas por uma vida inteira, ele passou lutando para pegar as coisas com as mãos. Ele era dizimista? Era. Ele foi ali com Labão, ele procedeu no trabalho correto? Foi. Mas o caráter daquele homem precisava ser mudado. E ele ainda não havia sido mudado. Só aqui que ele foi mudado. Quando ele ficou sozinho e travou uma luta pela mudança. Eu não vou te deixar enquanto isso não mudar, isso tem que mudar. Eu não quero mais isso para mim. Eu não vou seguir o meu caminho sendo a pessoa que eu tenho sido. Porque o Senhor não vai poder fazer tudo que quer fazer, que pode fazer na vida de uma pessoa assim. Ali o nome dele foi mudado. Ali ele passou a ser uma pessoa diferente. Aqui também em Josué 5, 6 ao 9 diz, os israelitas andaram 40 anos pelo deserto. Até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos. E estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. E então o Senhor disse a Josué, hoje, só hoje, removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Só depois que eles foram circuncidados, é que o Senhor disse, hoje eu tirei a humilhação do Egito. E o que é a circuncisão? É um corte na carne. O que é que Paulo fala? Circuncidar o coração. O seu coração tem que ser circuncidado. A sua carne tem que ser ferida. Ela tem que ser negada. As suas vontades. A sua alma não pode permanecer forte. Quando nós olhamos para Moisés,
lá, quando ele era príncipe no Egito, e ele foi, e para defender um hebreu, ele matou um egípcio, e ali você vê um Moisés que tinha certeza que ele era o cara. Ele era a pessoa ideal para libertar Israel. A pessoa certa. Quando ele foi descoberto e o faraó queria matá-lo e ele fugiu para Midian, os 40 anos que ele ficou naquele deserto foram transformadores para ele. Porque quando Deus o chamou, você pode lembrar, e que nós já falamos sobre isso, ele disse para Deus: eu não sou a pessoa certa, quem sou eu para libertar Israel? E uma coisa interessante que fala em Atos, que ele era instruído em toda a cultura e sabedoria do Egito, e era poderoso em palavras, fala em Atos, ele disse para Deus: eu sou pesado de boca, eu não sei falar, não sou eloquente, e etc. e tal. Você vê tanta humildade ali, e ao mesmo tempo também querendo não querendo assumir aquela responsabilidade. Era uma outra pessoa 40 anos depois. Por quê? Porque ele foi trabalhado por Deus durante aqueles 40 anos, e agora, por que Deus não usou o Moisés, que teve aquela ousadia de matar o egípcio, e não sei o quê, não sei o quê? Porque aquele Moisés dependia dele, estava cheio dele mesmo. Quando ele se esvaziou de tal maneira, e sua carne foi esmagada, ele agora diz: quem sou eu para libertar Israel? Agora Deus diz: não, então agora é você é o cara, porque agora você depende de mim. A mesma coisa nós pregamos outro dia de Pedro. Que Pedro, antes de passar por tudo que ele passou, ele dizia: eu morro pelo Senhor, e eu passo pelo que eu tiver que passar. Ele achava que ele era uma pessoa que ele não era. Ele estava cheio dele mesmo, ele achava que ele era o mais espiritual, que ele era isso, aquilo, e ele não sabia quem ele era. Logo, não demorou, no Getsemane, o Senhor já chamou e disse: Pedro, você está dormindo? Você não pode ficar uma hora comigo? O cara que pode morrer por mim não dá conta de ficar uma hora em oração? Já em João 21, você encontra o Senhor falando com ele, perguntando: Pedro, você me ama? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. As 3 vezes que ele perguntou, nós já falamos sobre isso. Que amor que o Senhor estava perguntando a ele, o amor ágape, que amor que Pedro estava respondendo, o amor fraternal. Ele estava dizendo para o Senhor abertamente, pela primeira vez, que ele não tinha o suficiente para ser o pregador, o evangelista, o homem que ele queria que ele fosse. E então foi quando o Senhor disse: então vai e cuide dos meus cordeiros. Porque só quando ele se esvaziou e ele abriu mão de tudo que estava dentro, só quando ele reconheceu que ele realmente não era nada, e ele achava que ele era muito, mas ele descobriu que ele não era. Só quando ele foi sincero e disse: não, eu não tenho o suficiente, então agora eu posso te usar. A mesma coisa com Moisés. Só depois que ele estava vazio de si mesmo. Totalmente vazio. Enquanto uma pessoa não se esvazia, porque tem um grande número de cristãos que ainda julgam que são uma coisa que não são. Ainda estão cheios de si mesmos. Aqui, ó, essa geração, o grupo original morreu no deserto. Os filhos é que entraram na terra prometida, os outros não. E só depois que esses que nasceram no deserto passaram pela circuncisão, um corte na carne, foram feridos da carne,
é que o Senhor disse, hoje eu arranquei a humilhação do Egito. Enquanto você andar na carne, a humilhação vai ter poder sobre você. Quando uma pessoa anda na carne, Deus não pode remover a humilhação da vida dela. Ele não pode. O coração precisa ser circuncidado. A carne precisa ser ferida. A alma não pode mais permanecer forte no controle. O Espírito é o Senhor. Tem que ser o Senhor. A alma é o mordomo que dá uma ordem ao servo que é o corpo. Mas na vida de muitas pessoas, a alma, a carne, é que tem mais força. O Espírito não. Vamos para Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, como a gente fala com alguém mais forte. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O cristão Marta acha que o cristão Maria que está errado. O cristão Marta, ele está sempre ocupado com muitas coisas. Se deixar, ele até escreve lá no status do celular dele, ocupado, sempre ocupado, muito ocupado. Eu estou sempre ocupado. Não fale comigo, eu sou muito ocupado. O cristão Marta, ele é ocupado. E ele está ocupado com o quê? Ele tinha serviço, ele tinha tudo aquilo. Era o que ele tinha. O que a Marta tinha, era o que ela estava ocupada com coisas que passam. Todo dia vai estar lá. Mas aquele momento com o Senhor era único. Maria escolheu a melhor parte. Então, o Senhor deixou bem claro que o cristão Marta está errado. O cristão Maria que está certo. A prioridade tem que ser o Senhor, tempo para o Senhor, vida com o Senhor, primeiro para o Senhor. Eu fico com o Senhor, tiro tempo com o Senhor, desfruto com o Senhor, deixo tudo pelo Senhor. Mas quantas pessoas têm deixado tudo pelo Senhor? Marta não pode deixar. A cozinha tem que ser arrumada, a comida tem que ser feita. Isso não tem. Eu tenho lá aquele compromisso, aquele outro, eu tenho que fazer aquilo e aquilo outro. Eu tenho 1000 coisas, eu não tenho tempo. O cristão Marta está envolvido com muitas coisas. Ele está envolvido com as bênçãos dele, ele está envolvido com ele está envolvido com as coisas que Deus deu a ele está envolvido, às vezes com as coisas dos outros, ele está envolvido às vezes com as coisas do mundo, ele tem muita coisa na cabeça, e ele vive inquieto e ansioso, correndo atrás de muitas coisas, e nunca aquilo termina, não vai terminar nada, nunca, porque as coisas que você corre, você vive correndo atrás, não vão terminar. Se você não se disciplinar e não se determinar a ser um cristão Maria, primeiro para Deus, eu vou parar tudo por Deus, a minha prioridade vai ser Deus, eu tenho que buscar Deus, porque é isso que não vai ser tirado de mim, todo o resto vai ser tirado. Você está correndo talvez atrás de coisas, e achando que isso vem para ficar, e isso são coisas passageiras. São coisas que vão embora. A Maria fez a escolha certa, aquilo que não seria tirado dela. Será que você
tem buscado coisas que não serão tiradas de você? Ou você tem buscado coisas que um dia vão estar no lixão da cidade? Em algum ferro velho? Vai enferrujar? A traça vai comer? Vai passar? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Se você não tirar tempo para Deus, se você não começar a priorizar a Deus, as coisas que você está correndo, está indo em busca, são coisas que serão tiradas de você. Não são coisas que vão permanecer. São coisas que hoje estão ali, amanhã aquilo muda, aquilo cai de moda, aquilo desaparece, aquilo não tem mais valor. Se você não for um crente Maria, e for um crente Marta, seus anos não estão sendo contabilizados, você não tem nada de sólido, porque você está correndo atrás de coisas que serão tiradas de você, de coisas que não ficam, que elas mudam. Mas tudo que você busca em Deus, quando você busca em Deus, então você estabelece uma vida de vitórias. Deus sempre vai estar te abençoando com progresso e te sustentando na vida. Mas onde está a sua cabeça? Talvez você olhe para o crente Maria e acha até que o crente Maria é um preguiçoso, ou o crente Maria é um fanático, o crente Maria... O crente Marta sempre critica o crente Maria. Mas Deus, o Senhor Jesus, diz que Maria estava certa e Marta estava errada. E isso é fato, porque você olha o crente Maria, aquele que é fiel, aquele que só cresce em Deus, a vida dessa pessoa, a paz dela, ela não constrói um castelo de areia. A vida dela não é construída... As construções dela, as conquistas, não são alicerçadas na areia. Mas tem um alicerce firme, está na rocha. Tanto que o diabo não pode tocar. Não que não tenha luta, mas ele não pode tocar. Mas quando não há solidez, o diabo vai pegar. E vai ter alguma área, por algum canto ele vai entrar, e por ali ele vai desestabilizando tudo. Mas, por quê? Para ela que a Maria tinha que parar tudo e também se ocupar com 1000 coisas. E o Senhor falou, isso tudo passa, Marta. Mas o que a Maria escolheu não vai ser tirada dela. Será que você está do lado? Está aqui. Isso aqui é muito forte. Todavia, apenas uma é necessário. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Será que você escolheu a parte que não lhe será tirada? Que tipo de crente você é? Você é o crente Marta ou é o crente Maria? Lucas 14. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. 24, eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Não tem nem o que explicar. Agora eu tenho que cuidar das juntas de bois,
agora eu tenho que cuidar do meu casamento, eu tenho que cuidar da minha propriedade, eu tenho muita ocupação, eu não posso mais buscar Deus como antes, eu não posso mais estar nas reuniões como antes, eu não posso mais executar as coisas para o reino como antes, eu não posso mais. Gente, é completamente compreensível, qualquer pessoa vai compreender isso. Aqui na terra, os Martas vão compreender, porque eles vivem da mesma maneira. Mas Jesus não compreendeu e não apoiou. E foi ele mesmo que deu essa parábola. Eu falei domingo passado e eu vou repetir isso novamente. Se você não consegue conciliar seu relacionamento com Deus, com os Isaques que Ele deu, com as ervas que Ele te deu, com as propriedades e terras e isso e aquilo que Ele te deu, então, faça escolhas, porque a vida é como uma escada. Não dá para levar tudo. É melhor você ter menos e mais com Deus. Porque tudo que começar a te levar a se distanciar de Deus, vai se tornar um problema na sua vida. E a quantidade de pessoas que usam exatamente isso. Não, então, desculpa, eu não posso ir, porque eu estou trabalhando muito, então eu abri uma empresa, então eu acabei de ocupar esse cargo. Então, escuta, nenhum ser humano ninguém tem nada a ver com a sua vida. O que você vai fazer da sua vida é a sua vida. Só que você precisa pensar o seguinte, você não tem que preocupar se o fulano, nem arrumar uma desculpa para isso, não. Fala a verdade. Não, eu não estou indo, porque realmente a verdade é que essa é uma desculpa. A Bíblia mesmo disse, é desculpa. E desculpa nada mais é do que uma mentira camuflada. Porque a verdade é que a pessoa, eu trabalhei muito, estou cansado, não quero ir. Essa é a verdade, eu não estou afim de ir. Eu quero ficar em casa, agora eu quero desfrutar disso aqui, eu quero isso aqui. Essa é a verdade. Se ela fosse verdadeira, ela diria, é que eu não quero. Porque quando a gente quer, a gente faz. Tem gente que move céu e terra para favorecer a carne, mas não move para buscar Deus. O Jacó foi esse homem que moveu céu e terra para ter o que ele queria. Só quando ele parou e lutou até a carne ser ferida, é que realmente foi um divisor de águas. Então, as desculpas, porque agora tem muita coisa ocupando o lugar de Deus. Isso não funciona. Você tem que guardar. Isso nunca funcionou e não vai funcionar. Viva com menos, mas busque a Deus. Tire tempo para Deus. Nada na sua vida pode ocupar mais o seu tempo, porque Deus precisa vir em primeiro lugar, Deus precisa ser a prioridade da sua vida. Você precisa entender que se você quiser continuar sendo honrado como Abraão foi, você precisa estar disposto continuamente a oferecer seus Isaques no Moriá. Porque quando a mulher que Deus te deu, te levar a pecar contra Deus, você vai ser expulso do Éden. Quando as bênçãos que Deus te deu começarem a te afastar de Deus, você vai ser expulso dessa vida de paz e etc. Amém. Nenhum desses entrou no banquete do Senhor. Ele disse, provará do meu banquete. E esse banquete tem a ver com a salvação. Eles perderam. Porque eles não tinham tempo para Deus. Eles tinham que cuidar agora das coisas que eles haviam conquistado. Tinha muito tempo, muito trabalho, muita gente para administrar, muita coisa para fazer. Terra, rebanho, lua de mel, gente, é muita coisa. Não dá tempo. Para encerrar, vamos para Atos 8.
Um homem chamado 8:9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão, lembra que ele vivia observando Filipe e tudo que ele fazia? Então, vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos, das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E lhes disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Mas ele não creu, ele não seguia. Ele era um cristão. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez, se houver realmente, talvez, porque se você realmente se arrepender, Ele perdoe tal pensamento. Então a alma continuava mais forte do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura. Isso fala de sentimentos. De sentimentos miseráveis. E preso pelo pecado. Você é crente? Você está seguindo os apóstolos? Você observa tudo? Mas seu coração não é reto? Sua alma continua predominando? A sua forma de pensar não mudou? Os sentimentos controlam a sua vida? Você ainda está preso pelo pecado? Como pode alguém que creu em Jesus Cristo, está seguindo teoricamente, está preso pelo pecado? Por quê? Porque a alma continuava forte. E a alma é a sua vontade, a sua mente, as suas emoções, sentimentos. Você está preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Quer dizer, aí a única preocupação que ele tinha era que alguma coisa desse errado, que se ele perdesse alguma coisa, era só isso que ele estava preocupado. Ele não estava preocupado em ter um relacionamento com Deus. Ele não demonstrou nenhum arrependimento. O único medo que ele tinha era das consequências do seu pecado, as consequências do erro, as consequências da sua semeadura, o medo de perder talvez coisas que ele havia conquistado. Era apenas esse o medo dele. Não havia realmente mudança interna, a mentalidade era a mesma, a alma dominava as vontades, e o diabo usava da vontade, dominava, controlava a vontade do Simão, através do quê? Dos seus pensamentos. Igualzinho ele fez com Adão. Ele controlou, ele teve controle total sobre a vontade do Adão, através da emoção, do afeto, do sentimento que ele tinha pela Eva. E isso não te faz refletir? Você ser um cristão Simão? Que
na verdade, trouxe toda a sua mentalidade do mundo e agora mudou de religião e quer tirar proveito do cristianismo para uso pessoal, só isso. Você não quer relacionamento com Deus, você não quer saber nada, você quer tirar proveito. Ele queria dinheiro, era isso que ele queria continuar ganhando mais e mais dinheiro, enganando as pessoas. Será que é isso que vamos querer da vida? É isso é servir a Deus? Dinheiro, sexo, imagem. É isso é a mentalidade do mundo, que é guiada só por emoções. O diabo tem controle sobre a vontade dos mundanos e controla através do quê? De emoções, de afeto, sentimentos. Somos cristãos como Simão, como Marta, como os da parábola do banquete, que não tem tempo mais para Deus. Só que tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Como vamos terminar? Não é Deus que determina, somos nós. Com as nossas escolhas, com as sementes que estamos escolhendo, selecionando para lançar no solo da nossa vida. Se nós temos uma esperança da eternidade e queremos ter Deus como nosso Senhor, tomando conta da nossa vida aqui. Espera aí. Eu tenho Jesus na minha casa, mas eu tenho que correr atrás de muitas coisas. Para todo mundo, eu estou interessadíssimo, eu estou focadíssimo no Evangelho, mas eu sou a mesma pessoa. Eu só estou querendo tirar proveito disso, Simão. Nós começamos, agora sei que tu me temes, porque você não me negou. O teu filho, o teu único filho, você não me negou. Negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Negue-se. Não é o cristão que nega, não é um mundano que nega, é o cristão que nega. Nega a si mesmo, nega quem? A carne, a sua alma. E alguns ainda não foram libertos da alma, da sua forma de pensar. Hábitos não foram quebrados, mentalidade não foi mudada. A mulher que tu me deste me deu o fruto. Verdade. Ele pecou porque ele seguiu o que Deus havia dado a ele, não a Deus. Estamos seguindo quem? A Deus ou a Eva? Estamos negando a nós mesmos? Nós saímos de Ur dos Caldeus e agora estamos entregando a nossa bênção no Monte Moriá? Ou estamos dizendo a Deus, não, eu não posso entregar o que o Senhor me deu? Eu estou lutando até ferir a minha carne, porque eu quero ter o meu caráter mudado? Eu estou dando lugar à circuncisão do meu coração? Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no coração. Ó Espírito Santo, eu oro para que cada um se vista dessa palavra agora. Que a revelação esteja acontecendo. E uma mudança absoluta e total esteja acontecendo. Eu oro, Espírito Santo, que aquilo que não estava sendo visto, entendido, hoje, que a palavra tenha dividido alma e espírito.
Porque a palavra, ela é como uma espada que entra e divide alma e espírito. Que agora, se a pessoa saiba o que faz parte da alma, da carne, e o que faz parte do espírito, que é dela e o que vem do Senhor, que tenha dividido, que essa palavra tenha aberto os olhos dela, esclarecido, causado temor, transformado. Vem, Senhor, vem. Vem, Espírito Santo, só o Senhor pode convencer. Vamos, eu peço que você, por um momento, com o seu coração rasgado, você possa dizer exatamente isso para Deus. Eu entendi essa palavra, Senhor. E eu sei, mais do que nunca, que o Senhor não manda uma palavra por acaso. Que primeiro o Senhor envia a palavra. E se a palavra não for o bastante, o Senhor mexe nas circunstâncias. E se o Senhor tem enviado a palavra para eu me aproximar do Senhor, para eu seguir o Senhor, para eu realmente rever a minha vida, para eu fazer o corte necessário na minha carne, para eu renunciar ao que for preciso, para eu oferecer o meu Isaac no Moriá, para eu parar de seguir a Eva, eu me curvo diante do Senhor agora. Eu me curvo, porque eu entendo que é melhor eu começar a fazer escolhas que me levem a priorizar o Senhor e abrir mão de coisas se for necessário. Do que continuar da maneira que eu estou, achando que tudo bem. Mas a palavra está me abrindo os olhos e deixando claro que não está tudo bem. E que não vai funcionar desta forma. Faça escolhas. Mas não dentro da sua vontade, mas dentro da vontade de Deus. Porque o diabo pode controlar a vontade de uma pessoa através de sentimentos. Escolha a vontade de Deus. Abra mão de coisas se for necessário. Do que for necessário para agradar a Deus. Mas não abra mão de Deus por coisas. Tenha coisas, mas não deixe que elas te tenham. Se volte para Deus. Seja o crente, o cristão Maria. Negue-se a si mesmo. E pegue a sua cruz. Que é tudo que é tão forte na sua carne. E decida seguir Jesus. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não vai produzir frutos. Então na hora da sua carne morrer. Essa forma de pensar, esses sentimentos e tudo mais, tem que morrer. E predominar o Espírito. O Espírito tem que predominar. Não se esqueça disso. O Espírito tem que ser Senhor. A alma é o mordomo que dá ordens ao corpo, que é o servo. O corpo é o servo. Não é o corpo que manda, não é a alma que manda, é o Espírito que manda. Com seu coração rasgado, um momento com Deus, diga: Senhor, eu estou decidido a negar a mim mesmo agora. Deixa o rei do meu ser a rocha pra onde eu corro, a fonte onde Vamos falar com o eu Espírito Santo. bebo, ele é minha Eu estou negando a mim mesmo hoje. canção. Deixa o rei do meu ser Eu estou negando a mim mesmo sombra onde eu me escondo. Eu sei que eu não posso mais viver como eu estou vivendo. Tem muitas coisas na minha vida e eu preciso começar. Eu preciso tirá-las. Tem muitas coisas na minha mente, no meu coração. Tem muitas coisas que têm poder sobre mim. Deixa o rei do meu ser o
sopro que me guia, me ancora em meio às ondas. Ele é minha Eu decido, canção. Senhor, nessa reunião. Deixa o rei. Eu não sei se eu terei uma outra, mas eu tenho essa. Ser o fogo. E hoje eu estou decidindo a minha vida. Eu vou tirar coisas da minha vida. Ele é minha canção. Eu vou fazer escolhas dolorosas para minha carne. Eu vou negar a mim. Mas eu vou te servir. Porque eu tenho servido mais a mim do que ao Senhor. Mas eu vou te servir. Eu oro, Senhor, para que cada um adquira uma mentalidade nova, uma visão nova. Eu oro para que essa reunião tenha sido um divisor de águas na vida de cada um. Eu oro por visão. Eu oro para que cada um tenha um espírito forte e que a carne seja subjugada. Como disse Paulo, eu escravizo o meu corpo, eu esmurro a minha carne. Eu faço dela o meu servo, o meu escravo. Eu não cedo para ela. Eu peço uma renovação mental para cada um, que todos sejam cheios do Espírito Santo e entrem num novo tempo, no nome de Jesus Cristo. Que você saia daqui com outra mentalidade, um outro coração e com uma visão bem estabelecida. E certo que Deus falou com você. E Deus não manda palavras por acaso. Ele vai nos direcionando, nos guiando para nos defender, nos proteger muitas vezes de nós mesmos. Eu abençoo a sua vida com um novo tempo. Obrigada por tudo, Deus. Amém. Amém, amém.